Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu vim contar como eu vim morar na Austrália e respondendo alguns comentários que eu recebi no Instagram e também e-mails que eu tenho recebido de como a pessoa pode vir morar na Austrália. Eu vou te falar as 5 formas mais comuns de você conseguir morar na Austrália. A primeira delas e foi a forma que eu vim, que é pelo visto de estudante. O que é o visto de estudante? Bom, você tem interesse em estudar inglês, ou fazer um curso técnico, ou fazer uma faculdade, ou fazer um mestrado, esse visto é para você. A gente veio para a Austrália no visto de estudante para estudar inglês. Então, quando a gente veio, eu vim com a intenção de ficar 6 meses estudar inglês, mas quando cheguei aqui, percebi que eu tinha muitas oportunidades de continuar morando na Austrália e continuar estudando. Então, depois disso, meu marido também estudou para chefe de cozinha. Ele fez um curso técnico de 2 anos e a gente continuou no visto de estudante e depois fomos aplicando para outros tipos de vistos. Mas esse visto de estudante é uma porta de entrada aqui na Austrália. Se você não tem nenhuma profissão no Brasil, se você não tem experiência em nenhuma profissão, ou se você quer mudar de área, que pode ser o seu caso também, que também foi o nosso caso, a gente não queria mais continuar nas profissões que a gente tinha, então a gente começou do zero. E eu dei uma pesquisada e vi que a maioria das pessoas vem com esse visto, que digamos que é o visto mais fácil, mas não se esqueça que esse é um visto temporário. Então, depois que acabar o seu curso de inglês de 6 ou de 1 ano ou de 2 anos, você precisa pensar em algum outro visto para continuar permanecendo na Austrália. Senão, você precisa voltar para o seu país de origem. Falando sobre o visto de estudante, na minha opinião, ele só tem um problema, que é a restrição de horas que você pode trabalhar. Muitos países, você vai como estudante, você não pode trabalhar, mas na Austrália você pode trabalhar um total de 24 horas por semana. E é por isso que tanta gente escolhe vir para a Austrália no visto de estudante, porque aí você consegue continuar trabalhando e se mantendo aqui no país. A segunda opção mais popular de visto na Austrália é o visto de trabalho chamado visto de sponsor. Muita gente já vem para a Austrália com esse visto de trabalho. Se você já tem uma profissão, se você já tem experiências, você conseguiu aplicar por alguma vaga no LinkedIn, você já tem inglês ou alguma outra língua que você consiga morar na Austrália, você conseguiu esse visto de trabalho. Eu já vi algumas pessoas na internet que vêm com visto de sponsor. Então você já vem com visto de trabalho, com duração de alguns anos. Então, se a empresa te patrocinar, com certeza é um dos melhores caminhos para você morar na Austrália, um dos caminhos mais seguros. E você pode trabalhar full time, que a gente fala, que é o período integral. Como você trabalha no Brasil, você não é obrigado a estudar, você não tem restrição de horas. Então, é um dos melhores vistos para estar aqui hoje. O terceiro tipo de visto mais comum para você conseguir morar na Austrália é o visto de partner, que a gente fala, que é o visto de relacionamento. Você conheceu algum australiano, você conheceu alguém que já tem a residência permanente. Eu conheço pessoas que chegaram aqui no visto de estudante e depois começaram um relacionamento com alguém que está aqui, que já é residente ou é australiano, e agora está no caminho para o visto de partner. Então, se você veio para a Austrália e encontrou o amor da sua vida, uma pessoa que você quer passar o resto da sua vida e essa pessoa também, é um caminho, é um visto que também dá para considerar. O quarto tipo de visto mais comum para você conseguir morar na Austrália se chama Working Holiday Visa, que é um visto que tem em muitos países, inclusive no Brasil, mas você precisa já ter um certo nível de inglês para conseguir esse visto. Eu não sei exatamente quantos anos dura esse visto, mas a informação que eu tenho é que pode ser até 3 anos. Se for mais, me desculpa, mas você precisa pesquisar por você mesmo, porque eu não sou agente de imigração, não trabalho com vistos, então eu não tenho muita certeza só do que eu vi na internet, que pode ser uma duração de até 3 anos, porém você precisa ir para lugares remotos para trabalhar um período em lugares bem remotos, lugares que geralmente não, não são cidades grandes, são cidades bem do interior, e trabalhos em campos, fazendas, plantações, coisas desse tipo, para que você consiga renovar esse visto.
é a informação que eu tenho, mas eu te recomendo a pesquisar um pouco mais sobre esse visto, porque eu não sei muito a fundo, tá? Eu só sei que é um tipo de visto que dá para você vir para a Austrália, porém esse visto ele tem uma exigência de idade que é até de 30, 35 anos que você consegue esse visto, depois disso você não consegue mais. E esse visto também ele tem um limite, não é assim para todo mundo. Ele, por exemplo, no Brasil, ele tem uma quantidade de vistos que são liberados por ano, então você pode aplicar e não ser chamado. E o quinto e último tipo de visto, e na minha opinião é o visto que todo mundo sonha, é o que todo mundo, a maioria das pessoas que vêm para cá estão atrás desse visto, que é o visto de residência. Então, para você pegar um visto de residência hoje na Austrália, você precisa aplicar para alguma profissão da lista de demanda. Todo ano a Austrália libera uma lista de profissões que estão em demanda, que você pode tentar aplicar a residência permanente. Você precisa ter um nível lá de exigência de inglês que não é um nível baixo, que hoje já está, tipo, na minha opinião, tá um nível alto, assim. Ele tem mais alguns requisitos, tá? Você precisa pesquisar um pouco a fundo sobre visto de residência na Austrália, além da profissão, além do inglês, além da experiência na profissão. Tem mais alguns pontos, tá? A questão da idade também conta, então é importante você pesquisar todos os pontos certinhos que eu não vou mencionar nesse visto, mas é o visto que todo mundo quer, que é o visto da residência permanente, que você pode morar aqui o resto da sua vida, você pode trabalhar, você pode ter sua família, você tem direito a comprar casa, você tem direito a ser um cidadão australiano, tá? Depois desse visto é a cidadania, então você tem direito a ser um cidadão australiano. E é um visto que é considerado um dos mais difíceis de pegar hoje em dia, não é um visto fácil, muita gente não consegue, então é isso. E outra pergunta que eu recebi nesse e-mail também é por onde aplicar, como vir para a Austrália de fato, né? Agora que você já sabe que tem esses vistos, se você vier como estudante, por exemplo, que foi o meu caso, vou compartilhar a minha experiência. Eu procurei uma agência de intercâmbio, tá? Se você colocar aí no Google ou no YouTube, você vai achar diversas agências de intercâmbio que podem te ajudar a vir para a Austrália. Se você já tem uma profissão e essa profissão tá na lista da Austrália de demanda, você já tem inglês, você já tem experiência, você tem idade, você pesquisou sobre esse visto e você acha que se encaixa no seu perfil, o mais recomendado é você procurar um agente de imigração, tá? Porque a agência de intercâmbio ela talvez não vai te ajudar muito nesses outros tipos de visto, como sponsor, como Working Holiday Visa. Então, eu recomendo você buscar um agente de imigração. Se você também jogar aí no Google, você vai achar diversos agentes de imigração. Essas são as dicas que eu dou para vocês que querem começar a entender um pouco mais sobre como vir para a Austrália. Quando eu vim para a Austrália, eu também, 6 meses antes, eu comecei a procurar informações de como vir para a Austrália, que eu teria que vir como visto de estudante, porque não tinha chance de aplicar para nenhum outro visto, porque também não tinha inglês suficiente. Então, procurei agências de intercâmbio em São Paulo. A agência de intercâmbio foi me passando tudo que eu tinha que fazer, quanto que ia sair. E nesse meio tempo eu continuei pesquisando vídeo no YouTube, pessoas que moravam ou moram aqui na Austrália. Também abriu muito a minha mente, sabe, para eu entender mais como é que funcionava. Porque no primeiro momento a gente fica muito perdido, a gente quer, mas a gente não sabe como é que eu vou fazer, como é que eu vou aplicar um visto para a Austrália. Então, se você não tem um visto, você não consegue morar na Austrália, tá? Isso é bem claro. Na Austrália, eu nunca ouvi caso de ninguém que mora ilegalmente, não sei se isso é possível, nunca pesquisei sobre, mas eu acho muito difícil você conseguir morar aqui sem um visto. Então, eu espero que eu tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!